Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal e nós já iremos começar com uma série que tem por título 5 pães e 2 peixes necessários para este tempo. Esse é o primeiro episódio que tem por título Organizando a Casa. Imagine comigo você entrando em uma casa onde a geladeira está na sala, a cama está na cozinha, o fogão está no banheiro. O que passaria pela sua cabeça ao imaginar uma cena como essa? É bem provável que, assim como eu, você pensaria: rapaz, as coisas aqui nesta casa estão um pouco bagunçadas. Ou então, a gente pensaria: as pessoas que estão aqui nesta casa, acho que elas estão com algum problema, elas estão enfrentando alguma dificuldade, está acontecendo alguma coisa, porque as coisas estão meio que fora do lugar. A primeira coisa que a gente precisa entender para organizar a casa é reconhecer que as coisas de fato não estão nos seus devidos lugares. Eu quero que você imagine comigo a cena quando Jesus está ali naquele poço, aquela mulher vem chegando, Jesus pede água, ela começa o questionamento: mas você é judeu, você é samaritana, como assim você está me pedindo água? À medida que eles vão conversando, em um momento Jesus diz assim: vá e busque o seu marido. Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Uma característica muito importante que eu aprendo com essa mulher: embora ela estava com a vida toda errada, a gente sabe que a fama dela não era muito boa, afinal de contas, meio-dia não é a hora que as mulheres iam buscar água no poço. A vida dela não estava tão organizada. Nesse contexto onde nós estamos falando, a vida dela estaria uma verdadeira bagunça. Mas uma característica e algo que a gente não pode ignorar dessa mulher é que, se tem um defeito que ela não tem, é o de ser mentirosa. Pelo contrário, aquela mulher é muito verdadeira, porque quando Jesus pergunta o que era uma mentira para quem estava numa vida daquelas, mas ela reconhece e ela diz: eu não tenho marido. Uma característica que a gente pode aprender com essa mulher é de que ela era verdadeira. E a primeira coisa que ela faz, ela reconhece o seu erro. Ela reconhece a sua falha. Sabe uma coisa muito importante que a gente aprende ao ler a palavra de Deus com Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12 e o versículo 3, é que ele diz o seguinte: antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Ele diz assim: façam uma autoavaliação justa, não se considerem melhores do que vocês realmente são. A partir daí, nós podemos entender, para de fato organizar as coisas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que as coisas estão bagunçadas. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Talvez você olhe ao seu redor e pense: não, as coisas aqui estão verdadeiramente em seus devidos lugares. Mas quando eu falo da sua vida, não é somente as 4 paredes, não é somente o lugar onde você habita. Eu tô falando da sua vida, de algo que vai mais profundo. E uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês: a nossa vida espiritual rege todos os campos das nossas vidas. A gente pode até para um amigo, para um parente, a gente sorrir quando de fato a gente quer chorar, mas na presença de Deus não cabe esse tipo de comportamento, porque Ele, melhor do que qualquer outra pessoa, nos conhece verdadeiramente por dentro. E eu quero que você, nesse exato momento, sinta a presença do Espírito Santo com você, aí do seu lado. Fale para Ele se de fato as coisas estão no lugar. Ele não vai lhe julgar, pelo contrário, Ele vai lhe ajudar. Mas para organizar, a gente precisa saber aonde as coisas de fato precisam estar. Se é a geladeira, ela tem que estar na cozinha. Se é a cama, ela precisa estar no quarto. Se é o sofá, ele precisa estar na sala, porque esse é o lugar. A gente não pode ignorar a ordem natural das coisas. Mas teve um momento em que aconteceu isso comigo. Eu quis ignorar a ordem natural das coisas, até o momento em que eu ouvi uma mensagem e uma frase tocou muito forte no meu coração, quando dizia o seguinte: a sua vida está uma bagunça, porque a sua vida espiritual está uma bagunça. Eu tomei um choque e pensei comigo: mas como assim a minha vida está uma bagunça, porque a minha vida espiritual está uma bagunça? Eu ainda quis me justificar, eu ainda quis falar os meus pontos, sabe? Eu ainda quis meio que me enganar.
mas o Espírito Santo falou forte comigo e me fez entender que a primeira coisa que eu precisava fazer era reconhecer de que realmente a minha vida espiritual estava uma bagunça. Eu não sei como anda a sua vida, de fato eu não sei, mas eu sei como estava a minha vida naquele momento. Tava tudo uma bagunça e eu confesso para vocês, era porque a minha vida espiritual estava uma bagunça. Eu não podia jamais ignorar esse fato. A partir daí, eu entendi, eu preciso colocar as coisas em seus devidos lugares. Eu preciso, de fato, alinhar as coisas aqui. E foi aí onde eu entendi de que antes de qualquer coisa, eu precisava colocar na ordem correta aquilo que de fato era mais precioso, era mais importante. Eu precisava colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas antes eu precisava, no meio dessa bagunça, encontrar Deus. E esse é o título do nosso segundo episódio. Eu te espero lá.